Metrópole Entrevista. Doutor Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Chico. E você? Tudo bom, tudo ótimo. Rapaz, eu tive de férias esses dias e fui lá em Lisboa, aí fui ao Pavilhão do Conhecimento. Cheguei no Pavilhão do Conhecimento, tinha uma escola, fazendo uma visita a uma escola com seus alunos ali na faixa de seus 9 a 10 anos de idade. E quando eu chego na porta, eles estavam brincando de batatinha frita 1, 2, 3, que é uma brincadeira muito antiga e que é uma das brincadeiras principais dessa série, dessa Round Six. Eu falei, rapaz, como isso tá difundido, né? E isso chegou em minha casa também, através de meus filhos, e num assunto. Eu assisti a série e muito me assustou, né? Logo depois, em seguida, a gente recebeu comunicados de escola sabendo que esses eram um assunto. Hoje em dia, os meninos têm telefones celulares, eles acessam, veem, mostram uns aos outros, mesmo que você proíba e que você restrinja seu filho, isso chega, de alguma forma. Eu queria ouvir você, porque eu fiquei preocupado com o teu. Eu que assisti a série toda, eu fiquei preocupado muito com aquela violência e com aquela forma como aquilo está sendo passado para os nossos filhos sem o nosso controle, por mais que a gente tente. Eu acho que a sua preocupação ela é extremamente pertinente. Nós estamos falando de uma superindústria, né, Chico? A Coreia tem uma superindústria no K-pop, no K-drama, rentável, com um orçamento imenso, lucra-se com essa indústria mais do que com os carros. Então, não é à toa, né, que essa história está acontecendo, isso tem um contexto, a gente precisa dar cenário a essa cena, né? Não é uma cena isolada, é uma cena que está num cenário global, um cenário onde essas coisas ganham proporções de maneira muito rápida, sem que a gente, enquanto pai, enquanto educador, a gente consiga dar conta de traduzir tudo isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essa série em especial, que você já assistiu, ela é uma série absolutamente não adequada para crianças, a indicação etária é para 16 anos. Antes disso, a minha recomendação é que, de fato, que as crianças não tenham acesso a isso. Mas, como tudo é muito rápido, tudo é muito célere, e a informação está aí, está posta, é acessível, a grande discussão é que tipo de filtro a gente vai fazer para que as nossas crianças consigam se proteger disso. A simples proibição, ela é menos eficiente porque, como você muito bem disse, através dessas tecnologias portáteis, tudo é possível ser acessado a qualquer lugar, em qualquer tempo. E você estava em Portugal, e nós estamos falando da Bahia, estamos falando de outros lugares do mundo, onde isso está acontecendo simultaneamente. O que eu tenho defendido de maneira muito contundente em relação a isso são 3 coisas. Primeiro, que os pais não podem mais ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, não é mais como achar que podemos escapar do imperativo de um diálogo, de uma formação para os nossos filhos, para crítica de estéticas, de conteúdos que vão ser acessíveis no digital. Isso é imperioso no mundo de hoje, porque se os nossos filhos não crescerem com algum tipo de possibilidade de fazer filtros, cedo ou tarde eles terão acesso a conteúdos que são inapropriados, e o grau de efeito sobre as crianças ele é variável, mas no caso da Round Six a gente pode dizer com muita tranquilidade que é devastador, ou seja, não é para a criança assistir isso de jeito nenhum. E o segundo aspecto é que esses pais precisam criar um diálogo, né? Precisam criar um discurso, precisam acompanhar de perto, mas não apenas no sentido vigilante, no sentido de operar alguns cortes, alguns limites, mas de fazer um diálogo crítico sobre o que significa uma série feita para adultos, com tantos recursos estéticos que fazem alusão ao mundo infantil. Por quê? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O criador da série, o diretor, faz uma menção pública dizendo que nunca foi a intenção dele a chegar às crianças. Mas você que viu a série, você deve ter visto que as referências, os símbolos, as marcas são inúmeras. A questão da batatinha frita, 1, 2, 3, inclusive, que é aquela boneca, né, que vira e tal. A tradução foi feita no português para isso, aludindo a essa nossa brincadeira, mas, na verdade, ele fala de uma flor, que é uma referência do país e tal, um outro conteúdo diferente. Mas, indiscutivelmente, há uma série de referências que capturam as crianças de maneira célere, e quando a gente vai ver, o conteúdo é absolutamente inadequado. Então, pelo menos com essas 3 ações, não é que a gente vai estar livre, Chico, e que a gente vai ter a falsa ilusão de algum controle absoluto sobre a vida dos nossos filhos, o que em 2021 é absolutamente impossível. Mas, pelo menos, a gente vai dar algum tipo de membrana, sabe? Para que ele possa ter
um certo cuidado com o que entra e com o que sai da sua subjetividade a partir da cultura, para que eles possam cuidar, para ter acesso ao que é bacana, ao que é bom, e poder driblar alguns riscos que vêm inerente a essa democratização, essa enxurrada de informação que é absoluta no mundo contemporâneo. E é o que você falou, ela tem as brincadeiras de criança, ela chama a atenção, ela é forte. Eu vou até ter um trailer aqui no ponto, para quem não assistiu ainda, eu acho que muita gente já viu, ela é uma a série mais vista na história da Netflix, e com milhões de streams em pouquíssimo tempo, né? É uma coisa que é global, como você disse, tanto aqui como em qualquer lugar, e tocou as crianças, tocou a ponto das escolas mandarem comunicados. Você deve ter tido acesso, porque tem filho também em escola. Esses comunicados foram passados. Bota o trailer aí rapidinho para a gente continuar conversando com o Dr. Alessandro Marim Pietri. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? 사람을 그렇게 죽여놓고 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다. 눈 바짝 뜨고 계세요. 제일 센 중에부터 그게 살 길이야. 애들 게임 규칙 단순해. 내가 무조건 이기게 해줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서도. 이러면 안 되는 거잖아. 우리끼리 이렇게 죽이면 안 되는 거잖아. 게임을 거부하는 참가자는 탈락 후 처리된다. Aí tá o trailer. Essa é a série que a gente tá falando, é um sucesso total de público. Como é que isso deve ser abordado em casa, doutor Alessandro? Gente que tem filhos da minha idade, da idade dos meus, dos seus, como é que deve levar isso para dentro de casa? Como é que deve ser abordado? Na verdade, eu acho, Chico, que essa abordagem deveria ser feita sempre antes desses momentos mais extremos, né? Porque a gente pode usar esse grande fenômeno que é essa série como um mote para discutir toda a relação dos nossos filhos com conteúdos diversos que vão chegar até eles, mesmo que a gente não queira. E essa é a realidade do nosso mundo, né? Essa fantasia mítica que nós tínhamos quando éramos pequenos do homem da Kombi, ou do homem do saco e tal, eles hoje estão encarnados em objetos, em cenas, em músicas, em áudio, em vídeo, em coisas que se vê, que se acessa, né? Então, isso os nossos desafios são infinitamente outros. E a minha sugestão para os pais que estão nos ouvindo é ter uma conversa muito direta e ensinar os filhos, a depender da idade que tenham, porque, claro, o meu tem 9, os seus mais ou menos nessa faixa etária, um pouco mais, mas as crianças muito pequenas, aí a gente não... É uma questão mesmo de fazer uma mediação muito mais direta, né? As crianças um pouco maiores, talvez uma conversa para que ele crie algumas referências do que é que, para você, enquanto família, não é valor, aquilo que você não quer que ele acesse e tal. E alguns casos que são unânimes, independente de coisa. Então, conteúdo de violência explícita, conteúdo sexual explícito, essas questões é sabido pela ciência que são danosos. Crianças que não estão psiquicamente preparadas para ter acesso a esse conteúdo, se tiverem fora deste tempo, estarão sendo lesadas. É uma experiência abusiva que compromete o seu desenvolvimento. Então,
a gente precisa dizer a essas crianças que esses conteúdos não são legais agora, que eles vão poder ter acesso a isso depois, que eles precisam se proteger e que eles precisam criar um certo cuidado, um certo critério para que essas coisas aconteçam. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é facultar, junto com seus filhos, a possibilidade do diálogo. Se seus filhos não sentem à vontade para dizer que viram uma coisa, que ficaram na dúvida, ou que ficaram assustados, ou que acharam engraçado, etc., eles não vão poder ter o recurso beneficioso de ter um pai ou uma mãe que sirva de farol diante de uma travessia insuspeitada, ou seja, ele teve contato com alguma coisa que ele não imaginava e agora ele precisa saber se aquilo é ou não é algo perigoso para ele. Então, esse contato, esse diálogo aberto é o segundo ponto que eu acho fundamental. E o terceiro aspecto é assistir coisas junto com os filhos, formar esteticamente, ajudar na formação de uma certa referência estética para que ele vá criando outros pontos e contrapontos daquilo que ele vai ter acesso além de você. Se os pais não gastam tempo no mundo de hoje, de certa maneira, formando o olhar dos filhos para o que está no mundo, essas grandes indústrias vão se encarregar disso, nem sempre de uma maneira como a gente gostaria. Então, eu acho que um outro aspecto fundamental é chegar perto, assistir junto, demonstrar, né, quais são as luzes e os escuros que estão ali para que eles possam treinar a fazer esse jogo de cintura tão necessário para os dias de hoje. Hoje a oferta é muito maior, realmente, mas eu me lembro que há pouco tempo eu fui pegar alguns filmes que eu assisti na idade deles, como Rocky, e assisti a série de Rocky, e depois Rambo, e tem cenas violentíssimas também, e a gente já consumia também enquanto criança, né, doutor Alessandro? Isso lá atrás. Mas é muito diferente o Rambo, por exemplo, do Round 6, porque o Rambo, ele tá na capa, né? Lá o que vai acontecer. Defendendo, e defendendo também bem, surpresa, né, suposto. Né? O cara tá lá, tem sangue no rosto dele, tem uma faixa vermelha, ele tem uma faca, ele tá na floresta. Você supõe logo de cara que tudo que está ali vai nessa direção. O Round 6, ele é uma coisa, veja que o cenário, os símbolos do videogame, né? O X, o quadrado, o triângulo estão no rosto, os macacões que fazem uma alusão a outra série de muito sucesso, as cores, as músicas, o cabo de guerra, há muitas referências que nos deixam um pouco confuso. Então, é mais fácil para uma criança entender o que é uma coisa e o que é outra quando a coisa está mais clara. Quando ela vem assim, meio travestida de uma coisa ou outra, fica mais difícil de julgar. Eu não estou aqui fazendo, Chico, um discurso de bons eram aqueles tempos, de forma nenhuma. Mas, indiscutivelmente, era mais fácil para um pai impedir ou barrar o acesso de um filho ao Rambo do que é hoje ao Round 6, entende? Não somente pela dificuldade de interpretar o que é e o que não é perigoso, mas também pelo absoluto acesso de todas as maneiras que a sociedade contemporânea produziu. Diferente do que era na sua época, que você tinha que ir na videolocadora, você tinha que convencer o cara que você tinha idade para alocar, você tinha que rebobinar a fita, senão você pagava uma multa, você tinha que botar no videocassete escondido lá de seus pais para que eles não vissem. Havia toda a cultura, de certa maneira, ela colaborava com os pais em fazer alguns cortes, algumas interdições na vida dos filhos. E hoje a cultura ela faz o contrário, ela promove um tudo pode, um tudo é possível, e cabe aos pais ficar ali na frente, com os braços abertos, tentando impedir essa enxurrada de coisas. Não é essa oferta, né, de sugestão que vai no seu YouTube, por exemplo. Outro dia eu descobri que meu filho sabia quem era a doutora Deolane Barbosa. Deolane Bezerra, como é o nome dela? Deolane, alguma coisa assim, que eu não sei nem se você sabe, doutora Alessandra. Mas essa era a ex-mulher daquele funkeiro que morreu caindo da janela. O MC Kevin, né? Pois é, e eu vi quando eu falei que meu filho sabia quem era, eu falei, Pedro, não é possível, meu filho, onde é que você está consumindo esse tipo de coisa? Não, eu vi isso aqui, passou no meu YouTube, eu digo, não é possível. E a questão aí é que ele não está consumindo, ele está sendo consumido, né? Exatamente. Essa é a lógica, ele precisa ficar atentos. Quando ele está consumindo um conteúdo e automaticamente o streaming produz uma série de outras coisas que ele quer que ele consuma, a pergunta é quem está consumindo o quê, né? Quem está consumindo quem? E aí a gente dá uma ideia de que os nossos filhos têm essa ideia de like a boss, né? Eu sou o chefe, eu comando, eu clico, eu decido, mas na verdade ele está sendo levado a acessar uma série de coisas que um determinado algoritmo decidiu por ele, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque há uma falsa ideia de controle, de que nós somos senhores do nosso processo. Não, e ele até me pergunta,
o que é que ele pode assistir. Eu posso assistir essa série, eu posso não assistir. Eu tenho dentro de casa, eu tenho essa conversa com eles. Mas, em compensação, esse consumição que você disse aí, que ele é consumido, eu não tenho nenhum controle. Porque isso entra no YouTube dele e ele sabe, por exemplo, quem é Matheus Mazafera. Sabe, assim, você não deve nem saber e continue sem saber que não tá perdendo muita coisa. Mas ele acaba sabendo essas coisas, entendeu? Que eu só sei porque eu consumo site de fofoca e eu sou curioso. Porque são porcarias, assim, no sentido do conteúdo mesmo. Mas Daniel tem uma pergunta aqui. Boa noite, doutor Alessandro. Ainda Boa nesse noite. sentido do que Chico trouxe, né? Sobre ter assistido Rambo, muito novo, etc. Um contraponto, assim, também da atualidade é que essa nova geração de pais tem mais um cuidado do que o filho vai assistir ou não. Essa geração que quer ser amigo do filho, quer propor esse caminho para diálogo, né? Essa via de mão dupla. Eu vejo pais, por exemplo, falando: eu não quero que minha filha assista Peppa Peg porque ela é mal educada, então ela vai aprender. Você tem isso? Lara tem isso? Lara tem a cara de quem tem isso. Não assiste Peppa Pig porque é mal educada. Peppa Pig é massa. E aí a gente cresceu assistindo Pica-Pau, que é perverso pra caramba. E tem algumas pessoas, inclusive, que falam isso, né? Luiz Felipe Pondé, dando nome aos bois, por exemplo, que é comentarista aqui, filósofo, ele sempre fala que a nossa geração não tem a sabedoria de lidar com frustrações por causa dessa superproteção, entre aspas. Há, de fato, uma superproteção da nova geração de pais, na medida certa? Como é que você avalia isso? Acho que há uma superproteção coexistindo com uma certa dose de abandono, né? A gente abandona coisas que não deveria abandonar e protege coisas que não deveria proteger. É muito diferente a gente ficar criando uma patrulha do que é que esses meninos vão ver, aonde essa patrulha é desnecessária. Se a gente for filtrar todos os conteúdos a partir de uma qualidade, etc., a gente não vive. Eu acho que não se trata disso. Se trata de eleger pontos muito centrais, inegociáveis, onde a gente sabe que aquilo não é legal, que não vai fazer bem, e tratar de cuidar para que isso ou não chegue nos nossos filhos, ou se chegue que ele tenha alguma capoeira, algum jogo de cintura para poder lidar com isso. É muito diferente da gente ficar saudosista, metralhando Peppa Pig e elogiando Pica-Pau. Não se trata disso de forma nenhuma, não é uma retrotopia, não é uma saudade do passado. É uma crítica de que hoje o cenário é esse e a gente precisa dar conta disso. Nosso tempo é esse. Então, eu acho que há, sim, uma superproteção que coexiste com uma certa negligência, um certo abandono de pontos que, no meu entendimento, no entendimento de muitas pessoas que estudam o desenvolvimento de crianças e adolescentes, são centrais. Agora, essa coisa assim da censura, né? Eu, na minha época, onde ainda estava, a censura ainda me pegava, eu sempre me julgava um pouco além do que a censura. Quando o filme era 14 anos, na minha cabeça, com 10 já podia estar sendo consumido. Existe ali um exagero, um número a mais? Como é que você enxerga Em isso? geral, sim, porque os critérios eles são muito amplos. E aí, um critério como esse, Chico, da idade, ele não serve para o seu filho. Ele vai pegar um conjunto de características que, em geral, uma população média, aí tem toda uma discussão sobre isso. E aí, claro que os pais vão ter que ter crítica para saber se seu filho tem, mesmo não tendo ali aquela idade, se ele tem condição de absorver, de lidar, de se relacionar com aquele conteúdo. E sim, muitas vezes pode acontecer isso que você está referindo. O que eu sugiro? Que os pais assistam antes, tenham acesso, já que o conteúdo não é indicativo, e uma vez que eles assistem e conhecendo o filho, acha que aquilo está apropriado, que ele possa ou oferecer ou assistir junto, que seria melhor ainda. Então, não é que essa indicação ela é um limite absoluto, intransponível, que não deva ser discutido. Agora, se está ali indicado, em geral, eu acho que vale a pena prestar atenção, porque alguma coisa tem ali que pode ser potencialmente arriscado. Quero agradecer demais a sua participação aqui, doutor Alessandro Marinho Pietri, e dar os parabéns, que ontem foi seu aniversário, não é isso? Foi, meu amigo, foi sim. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de esclarecer aí aos seus ouvintes esse tema que eu acho que é um tema super importante. Não, e é demais. A gente vai destacar aqui suas falas para as nossas redes sociais também, porque tem muitos pais angustiados com esse consumo e com esse consumo em geral, não só da Round Six, mas de outros conteúdos também. Beleza, meu velho. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abração. Aí, Alessandro Marinho Pietri, professor, psicólogo, neuropsicólogo e doutor em ciência da educação.